Salve Maria! Estamos no 16º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora na qualidade de escravo, que deverá ocorrer, se Deus quiser, no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Vamos iniciar recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, estamos na primeira semana dedicada ao conhecimento de si mesmo. Já falamos sobre o pecado capital da soberba, avareza, luxúria. Hoje é o dia da ira, do pecado capital da ira. Vamos conhecer a nós mesmos, se nós somos ou não somos vítimas de tal pecado. A cólera ou ira, diz o catecismo, é um desejo de vingança. Desejar a vingança para o mal daquele que é preciso punir é ilícito. Atenção. Alguém precisa ser punido. Você quer desejar o mal para essa pessoa. Isso é ilícito. Mas é louvável impor uma reparação para a correção dos vícios e a conservação da justiça. Você corrige não para o mal daquele que fez o mal, mas para a sua correção e para a conservação da justiça. Se a cólera chega ao desejo deliberado de matar o próximo ou de feri-lo com gravidade, atenta gravemente contra a caridade, constituindo pecado mortal. O Senhor disse: todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. O ódio voluntário é contrário à caridade. O ódio ao próximo é um pecado, quando o homem quer deliberadamente seu mal. O ódio ao próximo é um pecado grave, quando se lhe deseja deliberadamente um grave dano. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está nos céus. Acabei de ler o Catecismo, número 2303. Então, a ira, o ódio, são pecados que temos que combater, porque tais pecados já se incluem no 5º mandamento: não matarás. Ou seja, odiar o irmão já é um homicídio. E esse homicídio é muito mais frequente do que aquele homicídio feito por atos, com armas. Quem combate o aborto, como nós, tem o dever de não ser homicida. O aborto é o mais cruel de todos os homicídios. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus, que não veio para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento, ensinou que o mandamento não matarás proíbe não apenas que eliminemos a vida física de alguém, mas também que nos irritemos contra o irmão. Vou ler Mateus 5, 21 a 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Aquele que matar terá de responder no tribunal.
Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar contra seu irmão terá de responder no tribunal. Aquele que chamar o seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio. Aquele que lhe chamar louco terá de responder na geena do fogo. Pesado isso, hein? Jesus diz que nós podemos cometer um pecado mortal e, portanto, merecer um inferno por meio de uma palavra injuriosa e humilhante contra o próximo. E nós nem sempre damos importância a esses homicídios feitos com a língua e planejados no nosso coração. Dizer, portanto, ao próximo uma palavra humilhante com a intenção de feri-lo é um pecado contra o 5º mandamento. É um homicídio praticado com a língua. Os contemporâneos do profeta Jeremias usavam da língua para ferir o profeta. Vinde, maquinemos planos contra Jeremias. Vinde, firamo-lo com a língua e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Jeremias 18, 18. Porém, como a boca fala aquilo de que o coração está cheio, Mateus 12, 34, todo homicídio vem do coração. O que sai do homem é isso que torna o homem impuro. Com efeito, é de dentro do homem que saem as intenções malignas, prostituições, roubos, assassínios. Acabei de ler São Marcos 7, 20 a 21. Odiar o irmão já é cometer um homicídio. Agora eu vou ler a primeira carta de São João, capítulo 3. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículos 14 a 15. Odiar o irmão é ser homicida. O homicídio se faz pela boca, pela língua, e o homicídio começa aqui dentro do meu coração. E esse homicídio é muito menos perceptível do que aquele feito com as mãos, com revólver, com faca. O homicídio que começa no coração e se externa nas palavras é muito mais sutil que o homicídio cruento, sangrento. Facilmente podemos cometê-lo, muitas vezes com boas intenções, das quais, como diz o ditado, o inferno está cheio. Falo mal do próximo porque estou com a razão, porque ele merece, porque preciso extravasar a minha indignação, porque não posso deixar de desabafar aquilo que sinto. Poucas pessoas enxergam esse pecado. Por isso, poucas se arrependem dele e poucas se emendam. O resultado é uma cegueira contínua. Pessoas odiando outras, homicidas umas das outras e não entendendo que estão pecando contra o 5º mandamento, não matar. Escravos do pecado da ira, que é um pecado capital. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. O que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há ocasião de queda. Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas, caminha nas trevas e não sabe aonde vai, porque as trevas cegaram os seus olhos. Primeira carta de São João, 2, 9 a 11. Santa Teresa de Calcutá, intrépida adversária do aborto,
não dava lugar ao homicídio por palavras. Diz seu biógrafo, o padre Leo Masburg, que ela, por princípio, nunca proferia palavra negativa acerca de ninguém. Interrogada sobre o seu silêncio quanto aos fatos negativos de outras pessoas, incluindo as autoridades soviéticas, incluindo os funcionários de Calcutá, Madre Teresa dizia: sabe, padre, é melhor desculpar do que acusar. E ainda, quando condenamos uma pessoa, ficamos sem tempo para amá-la. E mais, um pecado que nunca terei de confessar é o de ter condenado alguém. Essa mulher é santa. Ela nunca condenou ninguém. A palavra dela era só para falar o bem, a verdade, para desculpar ou pelo menos atenuar aquilo que ela via de mal nos outros. Que coisa linda! Santa Teresa de Calcutá é santa porque da maneira indulgente, misericordiosa com que ela via e tratava os outros, ela foi tratada no dia do seu julgamento particular. Foi tratada com misericórdia e recebeu o céu como recompensa. E nós também seremos assim recompensados se nós tratarmos bem o nosso próximo, se nós perdoarmos 70 vezes 7 vezes, se nós mostrarmos a outra face para quem nos bater numa delas, se nós não maquinarmos vingança, mas orarmos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Como é bonito você responder com mansidão àquele que lhe faz uma ofensa. Não foi assim que nosso Senhor fez? Não foi com mansidão que ele respondeu à flagelação do seu corpo e à coroação de espinhos de sua cabeça? Não foi com mansidão que ele respondeu àqueles que o pregavam na cruz com aqueles horríveis cravos? Nós não temos o direito de não ser mansos, porque nós somos membros do corpo de Cristo, que morreu como um manso cordeiro pelos nossos pecados. Nós não temos o direito de dizer eu estou com a razão e por isso eu vou falar mal, vou ferir, vou acusar, porque Jesus falou que nós deveríamos renunciar aos próprios direitos. Ninguém tem o direito de me bater, mas se alguém me bater, eu devo mostrar outra face. Ninguém tem o direito de me obrigar a andar 1000 passos, mas se alguém me obrigar, eu devo estar disposto a andar mais outros 1000. Ninguém tem o direito de apanhar a minha capa, mas se apanhar, eu devo estar disposto a doar também a minha túnica. Assim, o cristão, longe de ser cioso dos seus direitos, é alguém misericordioso e liberal. O cristão não pode ser como aquele devedor implacável, a quem o patrão havia perdoado uma grande fortuna, mas depois ele encontrou um companheiro que lhe devia uma ninharia e o sufocou, agarrando pelo pescoço, dizendo: paga-me o que deves, dá-me um prazo e eu tudo te pagarei. Mas aquele servo não teve misericórdia, mandou que o seu companheiro fosse colocado na prisão até que pagasse tudo aquilo que devia. Esse devedor implacável, que tratou mal o seu conservo, o seu companheiro de servidão, foi depois chamado pelo seu patrão, que lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque tu me pediste. Não deverias também tu perdoar o teu irmão e ter compaixão do teu irmão, como eu tive compaixão de ti? Aí, segundo a parábola, o patrão mandou que aquele servo devedor implacável fosse colocado, fosse entregue aos verdugos, né, até que pagasse toda a sua dívida, porque ele não teve misericórdia com o outro.
E a parábola termina de maneira horrível. É assim que meu Pai do céu vos tratará, se cada um de vós não perdoar o próximo de todo o coração. Perdoar é uma necessidade. Nós não podemos guardar rancor, não podemos planejar vingança, não podemos nos justificar dizendo que nós estamos com a razão. Entre dois contendores, o vencedor não é aquele que humilha o outro, mas aquele que se humilha diante do outro. Qual você acha que foi a arma que São Miguel venceu para expulsar Lúcifer do céu? Nós estamos acostumados a ver São Miguel com uma espada, e essa espada vence o dragão. Mas essa espada nada mais é do que a humildade e a obediência. É assim que nós vencemos o demônio. Não é com arrogância, não é com orgulho, jamais. O que o demônio detesta e foge é de alguém humilde. A humildade tem um grande valor exorcístico. Como é bonito ver uma pessoa mansa. Depois que o meu pai faleceu, eu percebi, e eu percebo agora, como ele era manso. Eu não via meu pai se inflamar ou se irritar por nada. E hoje eu vejo pessoas com tanta facilidade confessar-se dizendo que perdem a paciência e acham que se estão no direito de perder a paciência e xingar o próximo. Eu nunca vi meu pai xingar o meu próximo. Ah, mas no trânsito, meu pai no trânsito nunca falava nenhuma palavra ofensiva contra um mau motorista. Às vezes ele tinha uma exclamação: "Ô Zé, dá minha espingarda!" Era uma exclamação de admiração. Mas nunca ele falava uma palavra má, ofensiva, jamais. E o que aconteceu? Como eu cresci vendo meu pai dirigindo assim, quando eu passei a dirigir, adotei o mesmo comportamento. Quando eu estou dirigindo e alguém tem um mau comportamento na direção do volante, eu não sinto a intenção de ofendê-lo. Eu não sinto a tentação de ofendê-lo. Por quê? Porque, graças a Deus, eu herdei de meu pai, por hábito, a tendência à mansidão ao dirigir. E quem sabe você que é pai vai transmitir isso ao seu filho, se o seu filho vir a maneira mansa com que você dirige. São Francisco de Sales tinha um temperamento muito colérico, mas ele domou-o de tal forma que parecia que ele era manso por natureza. Como ele morava numa região protestante, de calvinistas, e uma vez um pastor em público lhe fez uma ofensa muito grande e ele ficou em silêncio, perguntaram-lhe: "Excelência, como o senhor não respondeu nada àquilo que ele falou?" Então ele disse: "Tu querias que eu agora perdesse em um único minuto todo o pouco de mansidão que eu garanti, que eu alcancei durante tantos anos?" De fato, falar é perigosíssimo quando se está com o coração agitado. É melhor deixar o coração ficar quietinho, para só depois falar. E falar, aí sim, coisas boas, o belo, o bem, a verdade. É tão bonito, gente, a gente ver alguma pessoa que não fala mal das outras. Uma pessoa que só sabe ver e falar de coisas boas. Sabe, existem pessoas assim, mas são tão raras. Quando elas aparecem na nossa vida, a gente as tem como um farol. Assim era, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá.
E nós? Nós estamos nos preparando para nos consagrar ou para renovar a consagração a Maria na qualidade de escravo. Quanta mansidão teve Nossa Senhora vendo o seu filho ser crucificado, vendo os carrascos insultando a ele, e ela lá quietinha, sofrendo tudo em silêncio. Quando Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, ela dizia a mesma coisa, baixinho, mas ela dizia. A gente tem que vencer a ira, a gente tem que vencê-la com a mansidão daquele coração que tanto amou o mundo e que depois de ter entregue tudo aquilo que ele tinha, entregou também a água e o sangue que estavam dentro dele, quando a lança lhe perfurou o peito. É assim que devemos fazer. Então, esta é a lição que nós temos nos dias de hoje para vencer o pecado capital da ira. Se nós não vencermos isso, seremos homicidas. E um homicida não herdará o reino dos céus. Então, muito cuidado para nós não nos acostumarmos com esse pecado deliberado. Pecado de falar mal, de querer mal, de desejar o mal. Pecado de se distrair contando mal das pessoas. Esse pecado, vamos ter que arrastá-lo para o homem velho e deixá-lo lá sepultado para sempre. A nossa boca só pode falar coisas boas. O nosso coração tem que ser puro. E o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas. O homem mau tira do seu mau tesouro do coração coisas más. Que nós só tenhamos coisas boas em nosso coração. Por isso, peçamos, continuemos a pedir a Maria Santíssima um coração puro. Vamos agora prosseguir. Nós teríamos que rezar agora a ladainha do Espírito Santo. Vamos ver se nós conseguimos. Estamos na página 72. Vocês tentem rezar comigo, respondendo sem mim, tá? Por enquanto, a resposta vai ser: tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Agora eu não vou mais falar tende piedade de nós, e vocês vão continuar. Cristo, Senhor, Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai do céu, continua, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Espírito da verdade, Espírito da sabedoria, Espírito da inteligência, Espírito da fortaleza, Espírito da piedade, Espírito do bom conselho, Espírito da ciência, Espírito do santo temor, Espírito da caridade, Espírito da alegria, Espírito da paz, Espírito das virtudes, Espírito de toda a graça, Espírito da adoção de filhos de Deus, purificador das nossas almas, santificador e guia da Igreja Católica, distribuidor dos dons celestes, conhecedor dos pensamentos, das intenções do coração, doçura dos que começam a vos servir, coroa dos perfeitos, alegria dos anjos, luz dos patriarcas, inspiração dos profetas, palavra e sabedoria dos apóstolos, vitória dos mártires, ciência dos confessores, pureza das virgens, unção de todos os santos. Sede-nos propícios, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propício, atendei-nos, Senhor. Agora muda. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. Agora vocês vão responder, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio,
de toda presunção e desesperação, do ataque à verdade conhecida, da inveja da graça fraterna, de toda obstinação e impenitência, de toda negligência e tepidez do espírito, de toda impureza da mente e do corpo, de todas as heresias e erros, de todo o mau espírito, da morte má e eterna, pela vossa procedência do Pai e do Filho, pela milagrosa conceição do Filho de Deus, pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, no dia do juízo, ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Agora muda. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. E agora vocês vão responder sozinhos. Para que vos digneis santificar todos os membros da igreja, para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, para que vos digneis inspirar sinceros afetos de misericórdia e de caridade, para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, para que vos digneis conceder-nos a verdadeira paz e tranquilidade do coração, para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, para que vos digneis receber o número dos vossos eleitos, para que vos digneis ouvir-nos, Espírito de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora o Ave Maristela, na página 71. Ave do mar estrela, de Deus, Mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, e a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três um louvor. Amém. Agora a ladainha de Nossa Senhora, que está na página 76. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Agora a resposta será sempre: rogai por nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Mãe Intacta,
Mãe amável, Mãe admirável, Mãe do bom conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Mãe da Igreja, Virgem prudentíssima, Virgem venerável, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem benigna, Virgem fiel, espelho de justiça, sede da sabedoria, causa de nossa alegria, vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos, rainha dos mártires, rainha dos confessores, rainha das virgens, rainha de todos os santos, rainha concebida sem pecado original, rainha assunta ao céu, rainha do Santo Rosário, rainha da família, rainha da paz. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Falta agora a ladainha da humildade. 41. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Respondam sempre, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, do desejo de ser buscado, do desejo de ser louvado, do desejo de ser honrado, do desejo de ser preferido, do desejo de ser consultado, do desejo de ser aprovado, do desejo de ser adulado, do temor de ser humilhado, do temor de ser desprezado, do temor de ser rejeitado, do temor de ser caluniado, do temor de ser esquecido, do temor de ser ridicularizado, do temor de ser injuriado, do temor de ser escarnecido. Que os outros sejam mais amados do que eu. Ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Repitam sempre, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e eu seja deixado de lado. Que os outros sejam louvados e eu esquecido. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder. Ó Maria, Mãe dos humildes, São José, protetor das almas humildes,
São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo. Ó justos santos, santificados a partir do espírito de humildade. Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus Cristo, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como fundamento de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde, a mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos agora rezar a oração à serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Esta oraçãozinha aqui, em que se pede pela beatificação dela, para que ela seja elevada à honra dos altares. Eu estou pedindo pela cura da minha coluna, dos meus joelhos e das minhas articulações. Se assim curado eu der maior glória a Deus, eu socorrer melhor o meu próximo e eu crescer em gratidão e humildade. E, se esta cura servir para instruir o processo de beatificação da serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Deus de poder e misericórdia, que tornaste vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a sua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora rezar a súplica ardente a São José pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes,
e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha a faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e Esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Então, já falamos sobre a soberba, avareza, luxúria, ira. Amanhã será a vez da gula. Não percam. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guimarães de Montfort, Santa Gena Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição, ó Maria, purificai o meu corpo e santificai a minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.